Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre a introdução alimentar do bebê. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão. Se estiver amamentando, evite cafeína. O nosso bate-papo de hoje, nós convidamos duas moças aqui, jovens, estudantes, uma do mestrado, a outra da graduação, e que tem muita experiência e estudo nessa área da introdução alimentar do bebê. A Tainá é enfermeira e a Melissa é estudante de nutrição. E elas juntas criaram a caderneta do papá. Estou com a caderneta aqui na minha mão, estou olhando aqui, e ela contém 12 passos para a alimentação saudável do bebê. Sejam bem-vindas, meninas, e parabéns, viu, por essa caderneta que eu achei muito bonita, colorida. Para quem está nos escutando aqui não está vendo a caderneta, né? Mas depois também a gente pode divulgar por algum link aqui, né, no nosso podcast, para que as pessoas possam acessar esse material que é muito bacana. E hoje nós vamos conversar sobre esses passos todos aqui que contém essa caderneta e que orientam a introdução alimentar do bebê. Eu vou começar perguntando para a Melissa. Melissa, conta para nós, o passo número 1 aqui da caderneta é amamentar até os 2 anos ou mais o bebê e oferecendo aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Vamos começar contando aqui para o pessoal que está nos escutando por que seria importante manter esse aleitamento exclusivo com leite humano até o 6º mês de vida do bebê. Então é importante esse aleitamento exclusivo até o 6º mês, tanto para o bebê quanto para a mãe, vai trazer benefícios. Para a criança, vai fornecer todos os nutrientes que ela precisa, todas as calorias, vai hidratar. Então a mãe, a pessoa que está responsável por essa criança, não vai precisar se preocupar em introduzir água, chá, sucos, porque a criança já vai estar com todas as suas necessidades atendidas. E para a mãe também pode proporcionar, então, a diminuição do risco de câncer de mama, vai proporcionar um maior vínculo entre a mãe e o bebê. Então é muito importante que a mulher ela tenha uma rede de apoio, não só dos profissionais que acompanham ela, mas também das pessoas que estão no dia a dia em casa com ela, com a criança, para que seja um momento tranquilo, tanto para a mãe quanto para a criança, e possa proporcionar um vínculo maior, além também de ajudar a criança no seu desenvolvimento cerebral. O leite materno é completo mesmo? Completo. Mesmo. Mesmo. Não precisa de água, não precisa de chá. A criança vai estar super bem e vai estar crescendo esse desenvolvimento como ela precisa. E é prático. No começo é difícil, né? É difícil, as mães podem ficar um pouco ansiosas, com receio, mas isso tudo vai passando e com a ajuda que ela recebe dos profissionais, recebe da família, o apoio principalmente, para ela continuar insistindo, continuar tentando, entender que não é culpa dela se não funcionar alguma coisa. Tentar é o mais importante para conseguir ter um resultado bom. Ótimo, e até é bom complementar que o aleitamento materno, além de ter todos os nutrientes, ele traz benefícios para a saúde do bebê, porque ele é rico em substâncias que ajudam na imunidade do bebê. Uhum. Então ele vai proteger contra alergias, gripes, resfriados, todas essas doenças que a gente tem, principalmente agora no inverno. Vai proteger também lá na vida adulta, contra obesidade, diabetes. Então, assim, o rico do alimento. Além do ponto de vista assim, nutricional e da saúde, eu fiquei muito impressionada alguns anos atrás quando assisti uma palestra de um odontopediatra e ele falou sobre todo o impacto articulatório, ósseo, muscular, na face, na coluna vertebral. Assim, eu não tinha ideia do grande impacto que o aleitamento no peito, quer dizer, ou que a introdução de uma chupeta, por exemplo, poderia acarretar negativamente para todo esse desenvolvimento assim, motor, muscular e ósseo. Cris, mas tu sabe que quando o bebê mama, ele faz uma ginástica, ali na musculatura, então ele vai desenvolvendo a face. Então isso ajuda até lá na introdução alimentar, que as gurias vão comentar depois, na força que ele vai ter para mastigar, como ele vai mastigar esse alimento, como ele vai digerir. Então, repercute muita coisa mesmo. Incrível. Então, a gente
né, tá falando agora já de introdução da alimentação complementar, queria que a Tainá nos contasse um pouquinho, né? Passou aí essa fase do aleitamento exclusivo até o 6º mês, que a Melissa, né, já comentou que não precisa de outro alimento, mas aí chegou aos 6 meses, como é que faz, Tainá? Então, aos 6 meses, a criança começa com a ingesta dos alimentos. Esse é um período de muito aprendizado, tanto para a criança como para a família no geral. E o bebê precisa estar pronto, com os sinais de prontidão para receber esse alimento. Então, ele precisa estar já sentadinho, segurando já bem o pescocinho. Essa posição do sentado, ele precisa também estar, a gente fala que precisa ter um apoio para os pés. Pode ser aquela cadeira que a gente costuma, né, alimentar o bebê, mas que ele se sinta seguro, que os pezinhos não vão ficar balançando, ele vai se sentir mais seguro, então, para a ingesta dos alimentos. Nessa etapa também a gente começa a oferta de água. E é oferta de água, não de chás, de sucos, Ainda mais refrigerante, né? Menos ainda. Menos ainda, porque água de coco também não, é água mesmo. Porque a gente vem de uma cultura que o suco é muito rico em nutrientes, mas na verdade não, o bebê não precisa disso. Então, é mais fácil do que bater um suco, dar a fruta para ele. Ele vai estar adquirindo muito mais nutrientes, muito mais conhecendo a fruta em si, todas as suas propriedades do que, então, o suco. Então, o suco não é recomendado para o bebê aos 6 meses de idade. É a textura também da fruta, né, Tainá? Sim. Porque pensa, a textura do suco, do chá, da água de coco é a mesma que a da água, é um líquido. Sim. Então não tem uma riqueza de experiência, de contato do lábio, dos dentes, da boquinha. Enquanto que as frutas, cada uma tem uma textura diferente, né? Isso. A gente pega uma maçãzinha raspada, ou uma pera que a gente coloca, dá uma cozinhadinha para ela ficar aquela textura, né, um pouquinho mais molinha. Uma laranja é outra história, uma banana outra, uma mamão é outra. É uma riqueza, né? As frutas, assim, muitas experiências. A gente tem uma diversidade de frutas, legumes, verduras, né? E a gente acaba não aproveitando. Ou a gente sempre oferece aquela mesma fruta, por exemplo, ou a banana, ou a maçã, o que é o mais popular, né? Além da pera, que falou, Cris, que a gente deve cozinhar, amolecer também. A maçã também pode ser uma fruta que a gente deve dar uma amolecida se não for raspada com a colher. No vaporzinho, né? Isso. Aham. Tô conferindo se eu fiz certo com os meus filhos. Fez sim. A fruta, aquela fruta mais durinha, e que se a criança der uma mordiscada, pode sair um pedacinho duro, é perigosa. Essa é melhor a gente colocar no vaporzinho ali, que ela dá uma amolecidinha e tem uma textura que é mais mastigável, assim. Isso, é que nem grãos de uva. Eles devem ser cortados de maneira longitudinal e não ao meio, que assim evita que a criança possa se engasgar. Tomatinho cereja. Também. Da mesma forma. Da mesma forma. Tudo que for essa bolinha, assim, a gente tem que cuidar. Isso. Porque resvala, né? Quem é antigo, quem é bem antigo, assim, que nem eu, vai lembrar da bala soft. Década de 80, ali, tinha bala soft, que aquilo engasgava as crianças de uma maneira, mas é o formato, aquele formato redondinho que resbala muito fácil, vai lá. Então, a uvinha e o tomatinho cereja também tem esse formato que favorece o engasgo. A consistência também dos alimentos é muito importante. Aos 6 meses, a criança ainda ela vai começar a se familiarizar, então, com os alimentos. Então, a gente indica que o alimento deva ser sempre amassado com o garfo. E nunca peneirado ou liquidificado. O tempo das sopas, das papas passadas em várias vezes nas peneiras já foi. Não pode. Não deve. Sempre amassado, bem amassadinho com o garfo e bem cozido, tá bem. É o ideal. Tá. Mas também a gente pode lembrar, né, que a criança pode comer sozinha com a mão, né? Então, vai depender da criança, da família. Então, ela pode comer com a colher, né, com alguém oferecendo, ou ela pode comer sozinha com a sua própria mãozinha. Daí também a gente tem que pensar no pedaço que caiba na mãozinha da criança, que ela consiga segurar, né, e que ela consiga roer. E sobrar. Tem que ser maior que a mãozinha dela, né? Que ela segure e sobre um pedaço para ela poder chupar. As carnes, por exemplo, sempre em tiras. E grandes. E grandes. Ai, gente, não faz carne pequenininha, que daí já é mais perigoso. Ou senão muito bem picadinhos, aí não corre risco. Mas quando estiver lá com 8, 9 meses, daí ele já tem movimento de pinça. Daí o movimento de pinça é aquele de pegar com os 2 dedinhos, né? Então aí já dá.
A gente já pode pensar num alimento mais cortadinho. Isso Mas a gente bem indica, gradual, né? O que eu falei aqui é para uma criança dos 6 meses quando começa na introdução alimentar. Ainda mais para pais de primeira viagem, né? Que são inexperientes ainda e o medo sempre é maior. Então, para solucionar esse medo, sempre os alimentos bem picadinhos e vai dar tudo certo. Tu falou, Tainá, de uma questão da textura, da consistência, né? De como preparar esse alimento. E isso me fez lembrar da criança que chega lá com 3, 4, 5 anos, com algumas recusas alimentares e que a gente percebe que é claramente em função de que ela está evitando mastigar. Parece que ela está evitando fazer um esforço um pouco maior, alguma coisa de textura. E isso pode ter relação com uma introdução alimentar que não foi rica o suficiente, que foi tudo muito peneirado, muito batido, muito liquidificado, e a criança no começo não teve essa experiência ampla e rica com diferentes texturas, e daí ela fica habituada ao mesmo jeitinho ali de deglutir, né? Sem muito esforço, e daí lá pra frente recusa outros alimentos. É isso aí, Cris. A criança começa então você passa ao ser uma criança seletiva e um adulto também vai se tornar um adulto seletivo. Então muitas coisas eles não vão querer. Por quê? Porque quando a gente começa a introdução alimentar, a gente deve oferecer várias frutas, legumes, verduras, vários tipos de carboidratos também, proteínas, tubérculos, mas sempre diferenciar o cardápio e apresentar. Quando a criança não gostar de um alimento, a gente não deve, não gostou, não deve mais oferecer. A criança precisa de várias vezes se familiarizar com aquele alimento e sim ela passa a gostar. Ótimo. Então, diferentes sabores, diferentes texturas. Muita variedade aí nessa introdução. Respeitando também sempre, né, os sinais de fome e saciedade, né? Porque nós, adultos, imaginamos que a criança vai comer aquela quantidade que a gente preparou, né? A gente espera, a mãe serve lá o prato e espera que o bebê coma tudo. E não é sempre assim que acontece, né? Vai depender do dia como está aquela criança, do horário, né? De quais os alimentos, é tudo muito novo. Então, às vezes, bem lá no iniciozinho, a criança come uma colheradinha, o pai e a mãe já ficam de cabelo em pé, né? Isso aí. Mas é natural, natural. Só uma fase de experiência. Então, vou respeitar quando a criança fecha a boquinha, empurra a colher, é sinal de que ela não quer mais. Eu sempre costumo dizer assim, que lá no aleitamento materno a gente confia muito, né, no bebê. O bebê mama, ele tá satisfeito, ele larga a mama e tá tudo bem. Daí chega na introdução alimentar, a gente prepara, a gente oferece, quer que ele coma tudo aquilo. Então, a gente acaba fazendo com que o bebê perca os sinais de fome e saciedade. Daí viramos todos uns adultos também, sem perceber o seu próprio sistema, né? A gente não conhece. Muitos, né, adultos acabam não sabendo, agora eu estou satisfeito, vou parar por aqui, né? Porque também não foi estimulado lá na infância. Não identificam mais. A gente está acostumado, né, a se servir grandes porções, porque são pratos para a gente se alimentar. Mas quando a criança começa a se alimentar, o ideal é que você coloque pequenas porções no prato. Por exemplo, uma colher de arroz, uma de feijão, porque assim vai ter uma base também de quanto a criança comeu. E assim vai perceber melhor, ela está se alimentando e não está querendo não se alimentar como a gente pensa, que não está aceitando. Se eu faço um prato muito grande, uma porção muito grande, as chances de eu me frustrar são muito maiores. Porque você acaba se perdendo, no tanto que ela já ingeriu da comida e acaba sobrando demais no prato. Tá bem, vamos regular nossas expectativas. Melissa, aqui a Tainá falou sobre, então, frutas, verduras, legumes, as carnes, né, textura, enfim, tudo isso. E daí eu escutei agora há pouco assim, uma mãe aqui falando no meu ouvido bem baixinho assim, tô pensando em comprar um danoninho nesse miojo, porque afinal de contas, né, tem uma variedade de sabores e texturas, o danoninho, um molinho nesse miojo, tem uma minhoquinha, um é doce, outro é salgado. O que tu acha, menina? Acho que é uma boa nessa fase aí, começar com esses alimentos ou não? O que a gente pode falar para os pais e para as mães sobre a qualidade dos alimentos? Então, nessa fase, é muito importante que a gente priorize os alimentos, como a Tainá falou, alimentos saudáveis, in natura, minimamente processados, e evitar esses alimentos ultraprocessados, por exemplo, o danoninho, é um alimento rico em açúcar
em outras substâncias que não tem necessidade nenhuma para a criança nessa fase. E muitas vezes esse tipo de produto ele já vem chamando a atenção da criança porque já tem um personagem que ele gosta envolvido ou uma cor que chama muita atenção, e muitas vezes a criança está interessada na embalagem e não no alimento em si. Então o açúcar nessa fase ele pode proporcionar que a criança tenha diabetes, pode fazer com que ela tenha obesidade, sobrepeso, tanto na infância como na vida adulta. Outros alimentos, tipo miojo, é rico em sódio, então pode proporcionar que a criança tenha hipertensão mais para frente. Então é importante evitar esses alimentos nessa fase da vida, até porque o açúcar, o sabor doce dos alimentos, ele vai fazer com que a criança ela sinta aquele sabor e não queira proporcionar assim dela tentar comer outros sabores, experimentar outras coisas mais naturais, porque ela já está acostumada com aquele sabor é bom, e aí ela acaba não aceitando ou tendo uma resistência maior com outros alimentos. Melissa, tá escrito na embalagem que é rico em ferro. A gente não pode confiar nessas embalagens porque elas são muito apelativas e na verdade não tem nada daquilo ali, né? Se a pessoa ela quer alimento rico em nutrientes, ela tem que procurar alimentos mesmo, alimentos in natura, que são de fontes animais, de fontes vegetais, que não tem adição de muito sal, de açúcar. É importante cuidar também, que a gente fala muito, não vamos ofertar açúcar para criança, mas aí dá o mel, que aparenta ser natural porque é de origem animal. Não pode mel? Não, a gente não pode oferecer açúcar, mel, outros tipos de açúcar com nomes diferentes, ou se não adoçante. A criança não vai precisar, porque o adoçante também é um alimento ultraprocessado, que vai ter outras coisas ali que não vai trazer benefícios nenhum para a criança. Então, a alimentação dela tem que ser uma alimentação básica. Às vezes a gente pensa, nossa, eu preciso ir no mercado e achar um alimento rico em tudo, e não existe esse alimento. Ela já teve esse alimento lá no leite materno, mas agora está na hora dela encontrar os nutrientes nos alimentos separados, ter uma alimentação variada, e experimentando os sabores, as texturas, e reconhecendo os alimentos e criando um hábito, né? Ela não tem essa necessidade de um alimento pronto, que tenha tudo e ela vai comer aquilo e pronto, sabe? Isso não existe. Então, os pais têm que cuidar muito dessa questão das mídias, assim, das propagandas, porque é para chamar a atenção justamente para a criança querer, né? Você sabe, Melissa, que eu dei o exemplo de um alimento que eu acho que é bem doce e outro bem salgado, né? Falei de 2 alimentos industrializados, ultraprocessados, como exemplo. Por quê? Primeiro porque eu percebo que crianças são muito alimentadas mesmo com esses 2 alimentos que eu mencionei. Mas, além disso, o que me ocorre é que se a gente, na introdução alimentar, coloca um alimento assim, industrializado muito doce e um outro que é muito salgado, as papilas gustativas elas vão se adaptando a esse sabor. E daí a fruta que é menos doce, ou mesmo um alimento, um arroz com feijão que vai menos sal, a criança vai achar aquilo insonso mesmo, porque comparativamente, assim, né, com um alimento industrializado, a intensidade é menor, tanto do doce quanto do salgado. Então, tem uma coisa assim de a gente ir adaptando as papilas gustativas a isso, né? A diversidade de sabores e a intensidade também, que naturalmente os alimentos não são tão intensamente doces e nem tão intensamente salgados. Sim. E também tem a questão da praticidade, assim, de bem grandes quantidades. Aí a criança pega aquele alimento e ela não está com plena atenção no que ela está fazendo. Aí, inconscientemente, ela vai acostumando a comer mais, porque ela não está ali prestando atenção naquele alimento e ela quer suprir aquela vontade. Quanto mais doce ela comer, mais doce ela vai querer. Então, isso é muito difícil, porque daí ela vai criando hábitos aos pouquinhos que não são saudáveis e vai deixando aqueles sinais de fome e saciedade já não vão ficando mais tão aparentes. O gosto dela é mais pro doce, pro salgado, ela não aceita outros alimentos de menor teor, assim, de açúcar, de sal, porque ela acha que aquilo não compensa. Então, ela vai procurar sempre o que tem mais, e aí acaba que ela cria um hábito de comer alimentos ultraprocessados, né? E assim é bem interessante que a gente já nasce, né? Gostando de doce, é um sabor nato. A gente já não precisa ensinar ninguém a gostar de doce, a gente já nasce gostando porque o doce normalmente é mais calórico e mais fácil de aceitar. Então, pensando, né, na sobrevida lá, mais antigamente, a gente nasce.
Agora, os outros sabores, principalmente amargo e azedo, a gente precisa aprender a comer. Então, também era de uma época, deve ser da tua também, Cris, que tinha que começar com laranjinha do céu para criança, né? Porque era mais doce. Então, olha que interessante como a gente foi mudando, né? Hoje a gente dá preferência para oferecer para a criança um alimento azedo para ela ir aprendendo aquele sabor, né? Então, a gente vai aprendendo conforme vai experimentando. E realmente, né, quanto mais doce a gente consome, menos aquele sabor. A gente vai sentindo, né, na nossa língua ali e vai cada vez optando por alimentos mais doces ou mais salgados. Eu acho muito interessante sobre essa questão da laranja, laranja do céu, né, que chama laranja do céu, laranjinha doce, com os meus filhos, né, porque às vezes os avós vêm assim, comprei uma laranjinha do céu. Os meus filhos não gostam, porque para eles não é laranja. Eles estranham quando descasca a laranja e vai chupar e é aquele doce. Isso aqui tá estragado, isso aqui não é laranja. Porque a expectativa deles é o azedinho da laranja, né? É o sabor, aquele acentuado da laranja. É muito interessante isso. E eu, quando criança, eu adorava a laranja do céu, bergamotinha do céu, que eram as mais docinhas. Eles não. Eles já acham assim, tem alguma coisa errada com essa laranja aí. Deles, Cris, foi melhor que a tua. Foi melhor que a minha, sem dúvida, sem dúvida. Assim, uma outra coisa que a Melissa comentou, que eu acho que é legal esclarecer para quem tá em casa, ela falou de alimentos ultraprocessados, né? Eu acho que é importante, assim, a gente explicar o que são, quais são esses alimentos, né? Porque a gente fala muito, alimento industrializado. Sempre eu brinco, alimento industrializado tem bom e tem ruim, né? Um feijão que a gente compra no mercado, que vem embaladinho, é industrializado, mas é um alimento ótimo, né? Não é processado. E não é ultraprocessado. Então, nos conta, Melissa, o que são os ultraprocessados? Os ultraprocessados, eles são alimentos que têm 5 ou mais ingredientes. E geralmente são aqueles ingredientes que a gente não reconhece, que a avó da gente não reconhece, e que aparenta ter, por exemplo, não tem açúcar, mas aí tu vai lá no rótulo e tá o açúcar com um nome diferente, que a gente não conhece, justamente para a gente consumir aquele alimento sem perceber, né? Então tem que cuidar muito isso, assim. Então, alimentos com alto teor de sódio, de açúcar, com nomes que a gente não conhece. Estabilizante, corante, são alimentos ultraprocessados. Isso mesmo. Muito bem. Então, a gente já falou, né, agora de textura, de tipos de alimentos, mas também tem o ambiente, né? Como é que a gente organiza a alimentação, como é que a gente vê muito comportamento das crianças, né? Muitos pais ficam também muito preocupados porque, tá chegando a hora do almoço, chegou a hora do pânico, né? Chegou a hora do pavor. Então, como é importante a gente também organizar a rotina, o ambiente, como essa criança vai se alimentar. Então, nos conta, Tainá, como é que a gente pode melhorar essa hora das refeições? Então, a alimentação é um processo que demanda de muita paciência. E ambientes conturbados, com pessoas atrasadas, por exemplo, para o trabalho, tá uma correria, ou para ir para a escola, os irmãos mais velhos, não são indicados. Por quê? Porque a criança começa com essa distração, de um tá correndo para um lado, outro tá correndo para o outro, com a televisão ligada, assistindo o jornal do almoço, por exemplo, ou um desenho passando, e isso não é o ideal. O ideal é que a criança esteja sentada à mesa com os demais familiares, que seja um ambiente calmo, agradável, porque assim ela vai associar o alimento com um momento de felicidade e não um momento de tumulto, de quem sabe até de brigas, de discussões, e começa a associar então o alimento com uma coisa ruim. Então a gente sempre preza para um ambiente calmo, agradável, longe das telas de celular, televisão, tablet, não são indicados para esse momento. O tablet, né, e a TV tira a atenção da criança quando ela está comendo, né? Sim. E aí ela acaba prestando atenção naquelas outras informações e deixa de ouvir o seu próprio corpo, né? De quando está saciado, né? Se ainda tem fome. A criança não tem essa decisão de julgamento ainda. Ela não sabe o que é melhor para ela ou não. E cabe a nós, adultos, então, ser os responsáveis por essa criança e pela saúde dela como um todo. E proporcionar nos momentos alimentar com atenção para o que está sendo feito, né? Para aquela tarefa alimentar. Uma das coisas que me chama atenção é que, claro, o bebezinho, ele tem um ritmo de vigília e sono diferente, né? Então, muitas vezes, o horário da soneca do bebê, de 6, 7, 8 meses, coincide com o horário do almoço da família.
E daí, bom, a gente respeita a soneca do bebê, não precisa despertar o bebê para almoçar. Mas à medida em que o bebê, ou que a criança um pouquinho mais crescida, estiver acordada na ocasião da refeição, eu penso, Tainá, que é muito importante que ela compartilhe com a família, porque às vezes a família mantém o hábito de alimentar o bebê apartado, separado da família, 1 hora antes da família, quando aquela criança já tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, segue com aquela rotina alimentar separada da família. Agora, perder esse momento assim, que ela vê o que o pai e a mãe servem no prato, o que o irmãozinho faz, então, essa dinâmica, porque não se aprende só a comer, a se alimentar, se aprende a estar à mesa, né? Sim. E a ter uma certa experiência também com a alimentação, que é de encontro familiar. Então, queria ouvir você sobre isso também, assim, eu sempre me chama a atenção isso, as famílias que mantêm a criança fazendo a refeição separado da família por muito tempo, quando a criança já está acordada e poderia estar acompanhando esse momento. Ela acaba perdendo essa interação familiar. São momentos prazerosos, na verdade, de felicidade, e acaba também, quem sabe, não desenvolvendo uma boa alimentação, porque se for pensar que ela poderia estar vendo que o pai está servindo, ou que a mãe ou qualquer outro familiar esteja servindo uma alimentação bonita, colorida no prato, ela está aprendendo a comer, ela está aprendendo que aquilo é prazeroso e gostoso, que então ela pode também se alimentar com aqueles mesmos alimentos. E quando se começa então a excluir essa criança dessas participações em família, dessas refeições, ela vai comer aquele alimento que foi servido no prato, mas não na mesma intensidade, na mesma... vai ficar até, quem sabe, até introspectiva, porque ela vai olhar para o alimento, vai brincar com o alimento, uma experiência solitária. Isso aí. E assim, a gente entende, né, que para muitas famílias é muito difícil ter esse momento de refeição à mesa, né? Mas como a criança aprende realmente pela observação, né, observação de tudo que está acontecendo, não só do alimento, é interessante pelo menos um lanche, né, a hora lá da fruta, que em alguma refeição alguém coma junto com ela, né, compartilhe essa refeição juntos, né, eu acho que isso é bem importante, assim, pro aprendizado, né, assim como também ir nomeando o que a criança está comendo, né? Às vezes a gente oferece as coisas para a criança e ela não sabe o que está comendo. Agora a gente vai comer o feijão, agora a gente vai experimentar a batata, né? E assim por diante. Acho que também é interessante. Mas aí, ouvindo, né, vocês duas, também lembrei de um outro detalhe importante. Muitas vezes, as famílias não optam por esse momento porque a alimentação dos pais nem sempre é tão adequada, né? Então, se a criança aprende pela observação e o pai está comendo lá o alimento que vocês comentaram antes, né? Está comendo lá o macarrão instantâneo, o que ele está ensinando para o seu filho, né? Então, a família também tem que querer fazer mudanças, né, na sua rotina e na sua alimentação para que a criança consiga aprender melhor. E nem sempre isso está na pauta da família. Agora, sabem, gurias, que os estudos mostram isso, que o nascimento de uma criança numa família é uma grande oportunidade de transformação, de readequação, de reavaliação de valores. Então, isso inclui a alimentação também. Eu tenho 3 filhos, e meu filho mais velho vai fazer 12 anos esse ano. Há 12 anos, a minha alimentação é muito melhor do que antes, né? Então, assim, realmente, assim, e eu vejo isso em todas as famílias, e em vários âmbitos, né? Quando a gente está esperando um filho, a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer transmitir o melhor para o filho. Tem esse aspecto, né, de transmissão de valores, de comportamento, de experiências. Então, assim, eu na clínica mesmo, psicólogos e psicólogas recebem muitos adultos que dizem assim, não, agora que eu tenho um filho, eu quero melhorar isso. Eu não quero que meu filho seja assim como eu sou. Até isso, assim, né, de uma transmissão de algo que eu vivo. Eu não quero que meu filho seja tão ansioso quanto eu. Eu não quero que meu filho tenha essa impulsividade que eu tenho. E aí se vai por todo o repertório, né, de vida, de comportamento. Então, vamos convidar os pais e mães que estão nos assistindo aqui, nos escutando, para repensar também os seus hábitos alimentares, né? E se a chegada dessa criança na família já não é uma oportunidade para isso. Perfeito. Isso aí. Essa caderneta, ela traz os 12 passos, então, né? E dentro de um desses passos é realmente o que a gente estava falando aqui. É o momento ideal para que toda a família comece com uma alimentação saudável. Muito bem. Gurias,
muito obrigada pela presença de vocês. Vocês foram muito claras, elucidativas. Eu tenho certeza que quem nos escutou até agora vai se beneficiar muito da nossa conversa. Muito obrigada. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Nos acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_benedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas. Muito obrigada.